Pessoal que tá ligado aqui na nossa programação, nós viemos mostrar hoje um pouco do trabalho do Welison Melo. O cara é produtor musical, é músico e também é luthier. Para quem não sabe, luthier é quem produz, quem fabrica os seus próprios instrumentos, aqueles instrumentos de cordas, como é o caso de guitarra, baixo, entre outros. Nós vamos conversar aqui com o Welison, que vai explicar um pouco mais dessa sua trajetória. Welison, primeiramente, obrigado por nos receber aqui no seu estúdio. Conte pra gente, a partir de que momento começou essa paixão pela música? Pois é, o garoto, né? Eu fui conhecendo os amigos da rua, uns tocavam violão, outros tocavam bateria. Aí eu passei a me interessar por aquilo. E aí eu me identifiquei com as músicas da época, que naquela época eu escutei muito Damião Souza, com aquelas músicas de viola. Eu cresci ouvindo aqueles radinhos de pilha. Quanto tempo depois despertou esse interesse em você em fabricar os seus próprios instrumentos? Isso surgiu, eu acho que já tem uns 4 anos atrás, né? Que foi quando assim veio a ideia de começar a fazer. Só que não é tão simples, tem que entender, tem que saber quais ferramentas usar. E aí eu passei mais 2 anos para amadurecer a ideia, buscar pessoas que sabiam fazer isso para me ajudar no processo, porque se eu fosse começar sozinho, eu ia cometer muitos erros. E aí foi a primeira coisa que eu fiz, foi buscar informações para começar a construir os instrumentos que eu tenho hoje. E você que já trabalhava com seu pai aqui na malvelaria, viu que estava com o queijo e a faca na mão, só faltou um incentivo, não é isso, Welison? Exatamente. Agora um pouquinho comentando sobre isso, assim, muitos amigos que eu tenho hoje são da música. E eles vendo esse ambiente que eu vivia, com muitas máquinas, madeira, falavam assim, Welison, tu tem que começar a fazer instrumento, rapaz. E eu falava assim, não sei, cara, tem que fazer e tal. Assim, durante muitos anos aquilo vai entrando na sua cabeça e a ideia vai amadurecendo. Então foi o que aconteceu, né? Foi aí que eu comecei a desenvolver um violão. Depois que eu terminei, eu chamei alguém para testar, para avaliar, para dizer os pontos negativos e positivos. Então foi a partir daí que começou todo esse processo. Inclusive, pessoal, as imagens que estão passando aí na sua tela é a parte bruta, né, que a gente já mostrou aqui, onde inicia todo o processo. E agora vamos mostrar já essas guitarras e esses baixos já prontos, né, só no ponto de ser utilizado em shows. Inclusive, Welison, eu gostaria que você começasse da sua primeira guitarra, onde tudo começou. Mostra pra gente aí como foi que tu desenvolveu ela. Essa aqui é a minha primeira guitarra. Eu fiz ela tem mais ou menos uns 2 anos, né? Que eu fiz essa guitarra, tudo na cor natural. Porque isso aqui foi uma opinião que um amigo deu. Porque assim, sempre que eu não faço instrumento, eu peço opiniões. Eu nunca faço já dentro assim, do que eu acredito que vai ficar legal. Porque assim, eu sou músico, mas não me considero um guitarrista, assim como não me considero assim, eu sou violonista. Não, eu toco instrumento e tal. Então assim, quando eu termino, eu passo para alguém que conhece o instrumento de fato para fazer os testes e passar para mim o feedback. Então essa aqui é a minha primeira guitarra. Aqui na região do Médio Mearim, você é o único luthier ou você tem conhecimento de mais alguém que fabrica esses instrumentos? Aqui na região próxima não. Me parece que em Bacabal tem um amigo nosso que constrói guitarras e contrabaixos também. Ou seja, esses instrumentos aqui você fabricou para o seu uso, mas chega propostas, Welison, aqui da cidade ou de outras regiões? Assim, os curiosos perguntam quanto que custa e tal, só que quando eu falo o preço, aí a galera já encerra o assunto. Dependendo aqui de cada modelo, Welison, custa quanto em média? Os valores variam em média de 5 a 3 mil reais. É porque é o seguinte, instrumentos de luthier, ele tem um preço mais elevado por conta do trabalho, do carinho que você tem com aquele instrumento. É diferente do instrumento que é feito em grande escala, onde ele não passa por uma vistoria, por uma análise com calma. Então assim, os caras só querem saber de produzir. Luthieria não, você pega um por mês e vai fazer aquele instrumento. Por isso que ele é mais caro. A gente teve acesso no dia de ontem a umas imagens durante um show de Tom Kleber, né, no festejo em honra a São Benedito, que inclusive os músicos estavam utilizando aqui as suas guitarras e seus baixos, é isso mesmo? Explica um pouco como foi toda essa situação. Pois é, eu fui para lá mais cedo fazer a passagem de som com o pessoal, que eu fui chamado para ir lá mais cedo, fiz a passagem de som, aí eu conheci o guitarrista e o baixista já conhecia. Aí eu falei assim, olha, eu sou luthier, eu tenho algumas guitarras que eu fiz. Você quer fazer o teste? Para mim seria muito importante você me passar o feedback. Aí o cara, com todo prazer, traz para mim. E aí eu levei 2 guitarras e um contrabaixo.
Para um rapaz do baixo, eu não falei que ia levar contrabaixo, mas eu levei. Era a oportunidade que eu tinha de ter um baixo sendo avaliado por um cara que já toca na noite, já é conhecido pela gente aqui. Eu levei as guitarras e aí elas estão aqui hoje, né? Para apresentar ao pessoal quais guitarras que eles utilizaram e os feedbacks que eles nos passaram. Você poderia mostrar pra gente quais foram as utilizadas lá no show de Tom Clever? No início do show ele usou essa guitarra, que é uma guitarra modelo Stratocaster, né, que é bem tradicional, dentre os músicos guitarristas, é muito comum esse tipo de guitarra. Só que assim, essa guitarra ela tem assim, peças de primeira qualidade. A madeira dessa guitarra é uma madeira muito difícil de ser encontrada. Eu tive que garimpar para encontrar a madeira do corpo, que é cedro. Essa madeira do braço é um mogno, muito boa, o som dessa guitarra é incrível. Wellington, inclusive eu gostaria de convidar para cá o Alex, né? Você fez um convite de imediato, ele aceitou. Eu gostaria que o Alex, que é um músico renomado aqui na cidade de Pedreiras, que já participa de shows de grandes artistas aqui da cidade, que reproduzisse também utilizando os 3 equipamentos que foram utilizados lá no show de Tom Clever. Você poderia passar aqui para ele essa guitarra? Sim. Então é isso, pessoal. Isso foi um pouco do trabalho desenvolvido aqui pelo Wellington, né? Que o cara é produtor musical, é músico e também é luthier, né? Podemos mostrar aqui um pouco do trabalho dele. Wellington, para quem estiver interessado aqui no seu trabalho, deixa aqui as suas redes sociais. Siga-nos no Instagram, que é o Wellington Melo. Tem também o nosso Instagram do estúdio, que é o WL Studios, onde eu venho fazendo as postagens de algumas coisas que eu venho fazendo, pinturas, reformas e construção, tá tudo lá, viu, pessoal? Então é isso, pessoal. Mais um pedreirense, né? O Wellington aqui mostrando todo o seu talento, desde a produção dos seus equipamentos até a música.